Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. A escola da fé cristã. Jesus é o professor e todos nós somos seus alunos. Vamos ao vídeo de hoje. A Bíblia Ilustrada é a narrativa da Bíblia Pastoral. Vamos acompanhar o vídeo de hoje. Jesus caminha sobre as águas. Bem, estamos aqui reunidos, irmãos e irmãs, ouvintes da Palavra de Deus, para mais uma apresentação da Bíblia Ilustrada, né? Então, essa parte aqui, ó, tá vendo? A vida pública de Jesus, os seus sinais, que falam dos milagres que Jesus realizou. Não todos os milagres, mas alguns, né? E hoje na página 3, o quinto sinal, né? No Evangelho de João é chamado o milagre de Jesus de sinal, né? O quinto sinal, Jesus caminha sobre as águas. Aí tem aqui, ó, anda. Aí, aqui Jesus andando sobre as águas, aqui socorrendo São Pedro que afundou, né? Então, vamos ver o que diz a Palavra de Deus, a Bíblia Ilustrada, aliás, a Bíblia Pastoral, sobre esse milagre de Jesus, né? Aí a gente vai lá para o Evangelho de João, João capítulo 6, versículo 16 ao 21. Né? Aí está escrito assim, o quinto sinal, Jesus caminha sobre as águas, não tenham medo, não tenham medo. Ao cair da tarde, os discípulos de Jesus desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já era noite, e Jesus ainda não tinha ido ao encontro deles. Soprava vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. Então ficaram com medo, mas Jesus disse: Sou eu, não tenham medo. Eles quiseram recolher Jesus na barca, mas nesse instante a barca chegou à margem para onde estava indo, né? Viu? Agora vamos ver esse mesmo relato, né? Jesus andando sobre as águas, lá em Mateus. Né? Em Mateus fala com mais detalhes, no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 33. 14, 22 ao 33. Aí lá em Mateus, o título é assim: A fé nos momentos difíceis. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir na frente, para o outro lado do mar. Enquanto ele despedia as multidões, logo depois de despedir as multidões, Jesus subiu sozinho no monte para rezar. Ao anoitecer, Jesus continuava a ir sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era abatida pelas ondas,
porque o vento era contrário. Entre as 3:06 da madrugada, Jesus foi até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Venha." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas ficou com medo quando sentiu o vento e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que você duvidou?" Então eles subiram na barca e o vento parou. Os que estavam na barca se ajoelharam diante de Jesus, dizendo: "De fato, tu és o Filho de Deus." Viu? O que diz aqui no rodapé desse Evangelho de Mateus, né? O magistério da igreja a respeito desse milagre de Jesus. Vamos ver a figura de Pedro, protótipo da comunidade que nas grandes crises duvida da presença de Jesus em seu meio e por isso pede um sinal. E mesmo vendo sinais, continua com medo das ambiguidades da situação e por isso a sua fé fica paralisada. Então faz o seu pedido de socorro. Jesus atende ao pedido da comunidade, mas deixa bem claro que ela precisa crescer na fé e não temer os passos dados dentro das águas agitadas do mundo. É isso aí. Então, nos momentos de crise, de dificuldade, né? Lá no rodapé da Bíblia, do Evangelho de João, que fala desse quinto sinal, eu estava lendo, parecia que não estava falando, querendo dizer nada a respeito desse milagre de Jesus andando sobre as águas, né? Mas aí, lendo esse rodapé, me veio a reflexão. Lá estava dizendo que até havia momentos de crise entre os discípulos. Os discípulos muitas vezes não entendiam muito bem a proposta de Jesus e queriam voltar atrás, voltar para a vida que eles viviam, né? E a vida da gente, se a gente parar para pensar, sempre tem dificuldades na vida, né? Essa tempestade no mar, o mar agitado, representa isso, as dificuldades da vida, os problemas que desanimam a gente, que metem medo na gente, né? É normal sentir medo, mas só que a gente tem que ter uma coisa na nossa cabeça: Deus está acima da situação. Por isso que essa imagem de Jesus andando sobre as águas, isso quer nos mostrar o quê? Que Deus está por cima da situação. É Ele que manda. É Deus que manda na situação. Entendeu? Então, Jesus andando sobre as águas mostra isso, que a última palavra é de Deus. Pode ver que ele, quando ele entrou no barco, aí a tempestade parou, né? A barca, ela representa também, ela simboliza a igreja. A igreja é representada por um barco, né? E quem está no barco? Jesus Cristo, né? Mas é o que Jesus diz aqui no Evangelho de Mateus, né? Ele diz assim:
disse para Pedro, né? Homem fraco na fé, por que você duvidou? Né? Nós somos fracos na fé, nós duvidamos. Mas não devemos duvidar. Deus está conosco. Né? E temos que saber segurar na mão de Deus. Assim como Pedro, quando estava afundando, ele segurou na mão de Jesus e conseguiu entrar no barco de novo, né? Então, irmãos e irmãs, Jesus, ele nos dá essa fortaleza. Mas é preciso crescer na fé, como disse a Bíblia Pastoral. Aqui, vamos ver como é que é essa figura, né? Aqui, tá vendo? Jesus aqui socorrendo Pedro, né? Jesus andando sobre as águas, né? Então, aí eu escrevi assim na Bíblia Ilustrada. O quinto sinal, Jesus caminha sobre as águas. João, capítulo 6, versículos 16 ao 21. Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 33. Aí Jesus diz para eles e diz para nós, né? Sou eu, não tenham medo, não tenham medo. Jesus é o Senhor da situação. As águas da vida estão agitadas, os problemas, as dificuldades, mas Jesus vem ao nosso encontro e tudo vai terminar bem. E é nessa fé que a gente leva a nossa vida, principalmente nós pobres, que passamos por tantas dificuldades, tantas privações. Amém? Então que Deus nos abençoe nesse dia. Esse é o vídeo de hoje falando dessa página 3, desse quinto sinal, Jesus caminha sobre as águas. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.